Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o tema de hoje tem a ver com uma solicitação feita por aqueles que nos seguem. E o tema é bastante interessante, envolvendo a adoção do crédito presumido na atividade de serviço de transporte, né? A empresa levanta aqui a seguinte indagação: olha, a empresa possui estabelecimento em diversas unidades da federação. Ela cita aí alguns exemplos, hipoteticamente, né, Paraná, São Paulo, Minas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo e assim por diante. E diz o seguinte: considerando que cada estado possui regras próprias para adesão, e eu falo aqui daquele crédito presumido de 20%, né, em que você abre mão dos créditos normalmente, e que cada estado possui regras próprias de adesão e aplicação do benefício, né, ele pergunta como compatibilizar dificuldades. Por exemplo, um estado determina a exigência mínima de 12 meses e outro determina a obrigatoriedade anual, necessariamente de janeiro a dezembro. Então, imagine que eu faça a opção aqui no Paraná, agora no mês de julho, eu só poderei abrir mão dessa adesão, considerando que eu faço adesão em julho e entraria em agosto, né? Eu só deixaria de fazer a partir do dia 31 de julho do ano que vem. Mas, em compensação, em outro estado, eu teria que terminar o exercício. Como compatibilizar isso? Então, ela pergunta: a opção do crédito otorgado deve observar a legislação de cada estado de forma individualizada? É possível adotar o critério do estado matriz para as demais unidades? Bom, já de imediato eu adianto que aqui é matéria de administração fazendária. Eu não tenho como usar o critério de um estado para outro, porque aí é uma questão de administração fazendária, né? Isso não é possível, né? Eu não tenho como usar também de forma individualizada, porque você ter sempre um descompasso. E eu já explico o porquê desse descompasso. Então, como diriam os bons cozinheiros, vamos usar a palavra descompasso aqui e reservá-la momentaneamente. Eu já volto ao tema, porque tem a segunda questão. Caso a aplicação seja individual por Estado, qual o procedimento de formalização e adesão e renúncia, especialmente quanto às particularidades existentes? Bom, nós resolvemos e respondemos no primeiro instante que ela estava se referindo aí ao convênio ICMS 106/96. Aqui eu lembro sempre a quem nos ouve pelo Spotify, onde nós já estamos também, e também aqui no canal, que todas essas referências legais nós reproduzimos embaixo aqui após o comentário do episódio, tá? Esse é um diferencial de forma que você possa ir lá, checar, verificar, ter certeza que o que nós falamos tem fundamentação e está seguro com relação a esse tipo de informação. Então, este convênio 106/96, que foi o que criou 20% no valor devido, ou seja, o transportador abre mão dos créditos normais, chega no final do mês, apura o imposto, calcula 20% e deduz. E ele teve uma alteração em 99 pelo convênio ICMS 95, dizendo que a opção de um estabelecimento obriga a todos os demais em nível nacional. Bom, quanto ao fato de adotarem todos os estados, não nos parece ser difícil de compreender. Mas eu me coloco no lugar do contribuinte, a dificuldade que nós temos efetivamente de tentar compatibilizar procedimentos, né? E o fato é o seguinte: apesar de haver discordâncias, divergências sobre esta troca, notadamente em relação à questão de transferências, né, é a preocupação que nós temos que ter no que diz respeito aos cuidados, porque realmente cada estado tem o seu. Então, quais foram as sugestões que nós demos a ela por etapas? Primeiro, se possível for, você deve compatibilizar. Por exemplo, o Paraná fala em mínimo de 12 meses. Então, eu poderia iniciar agora em julho pedindo, entrando em agosto. E se um outro estado teria que encerrar o exercício, eu teria que fazer a comunicação em dezembro, aqui no Paraná, para, junto com esse outro estado, todos estarem fora do sistema. Por quê? Porque se eu tenho que adotar em todos os estados, e isso o convênio não pensou, como é que vai funcionar
Se eu quiser abrir mão aqui no Paraná, eu vou manter nos demais neste interregno de 6, 5, 7, 8, 12 meses. Eu corro o risco de ser autuado por um estado. Olha, você está adotando um critério aqui diferente do estado X. E é essa preocupação que ela tem, e o que é legítimo, né? Então, nós fizemos algumas sugestões. Primeiro, tá? Não há dúvida que o papel do convênio teria sido harmonizar, e melhor teria sido se o convênio tivesse se preocupado em estabelecer data ab início do benefício. Não o fez. Significa dizer que se fôssemos assumir um risco, juridicamente falando e com respaldo, eu tenho sim respaldo para individualmente, em cada um dos estados, ir abrindo mão, e durante o período de transição ninguém poderia me autuar, porque há uma inconsistência, uma incompossibilidade de regras, são incomponíveis entre si, de divergência de datas. Tá? Então, eu posso assumir esse risco? Posso. Aqui já seria a segunda sugestão. A primeira, tentar compatibilizar, ver aqui trabalho mínimo, e é lógico que aí você tira todo o trabalho de planejamento da empresa. A segunda, você assumir o risco de fazer este tipo de procedimento. E por que eu digo que assumir o risco tem respaldo? Porque o legislador fala que todos os estabelecimentos têm que cumprir, mas ele, em momento algum, trabalhou com a transição. E aí eu tenho que levar em consideração o artigo 108 do Código Tributário Nacional, que diz que quando o legislador é omisso em relação à legislação, eu tenho que me valer de analogia, de cuidado. Ora, se eu entrei paulatinamente, eu posso sair paulatinamente. Então, há respaldo para isso. Agora, vamos trabalhar com uma outra hipótese de que a empresa não queira assumir riscos nenhum. O ideal é notificar o Estado, pedir para que ele se posicione, e eu tenho quase convicção que o Estado vai dizer não. Não há nenhum óbice em que você saia fora do período, né, havendo um descasamento entre os demais estados. Ora, se isso acontecer, é o melhor dos cenários, porque ele vai reproduzir o pensamento inicial. A despeito de qualquer uma das posturas que se venha a adotar, né, eu lastreio esse entendimento em dois fundamentos, além dos que eu já citei, e repito, nós vamos colocar aqui embaixo sempre o fundamento, né, de tudo que a gente diz, onde você vai localizar. Primeiro, no artigo 145, parágrafo 3º, né, da Constituição Federal, que foi implementada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, e que traz pelo menos 3 princípios que devem ser observados. É bom lembrar que o artigo fala em deve, norma cogente. Primeiro, simplificação. Não vejo nada mais simplificado que você trabalhar com essa assincronia dos estados. Segundo, transparência. Né? Por que transparência? Ora, aqui eu entro com uma medida adicional. A comunicação do Estado, por escrito, de que está fazendo isso e que está havendo descompasso, porque o legislador não previu forma de saída. É natural que eu tenha uma dissensão. E o terceiro, justiça fiscal. E o Estado não pode atuar para aquilo que ele não previu. Forma de entrada e forma de saída e casamento entre os prazos, entre as regras. O melhor seria, repetimos, que o CONFAS tivesse tido a felicidade de dizer, olha, será feito desta forma, né? Eu acho inclusive interessante que se trabalhe com os 12 meses, tudo bem, mas ele deveria tê-lo feito. Feitos esses esclarecimentos, o que é que eu chamo a atenção aqui, gente? A regra de interpretação. Toda vez que nós interpretamos, nós temos que ter um cuidado adicional sobre essas questões, lembrando, como eu falei, a nossa querida consulente, que a legislação tributária não é um trilho. O legislador sabe das inconsistências. E aqui é uma questão, né, de direito consuetudinário. Por que consultar é interessante se não há nada por escrito? Para ver qual é a orientação oficial do Estado quanto a isso. Do ponto de vista prático, eu não vejo maiores danos quanto a esta postura. Todavia, a empresa ela precisa ter garantia, tem que ter salvaguarda, que ela não possa efetivamente ter problemas. E por que nós orientamos o cuidado da comunicação?
Ora, o cuidado da comunicação atende a dois dispositivos, o 138 do CTN, porque equivale a uma denúncia espontânea, tá? E principalmente o artigo 100, inciso 1 do CTN, que diz que o posicionamento dos estados serve de orientação oficial ao contribuinte. Se nós não temos, temos que buscá-lo. Talvez seja essa a última ponderação a se fazer. Bom, caso clássico, concreto, real, nós agradecemos aí a Consulente, paramos de citar os nomes por respeito aí à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas é uma questão que merece aí atenção e que nós disponibilizamos. E se você não ficou satisfeito, ficou faltando algum detalhezinho, algum comentário, provoque-nos, no melhor sentido da expressão. Vocês vão ver que tem vários momentos consultos, olha, complementando respostas, respondendo o consulente, né? Nós estamos atendendo sempre aqueles que nos procuram. E você tem duas maneiras de fazê-lo. Aqui embaixo existe um espaço, abaixo do comentário, onde você pode complementar com as suas perguntas, ou então você pode mandar para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, né? E você vai nos achar aqui e nós vamos ter a oportunidade de responder a você, né? Fica aqui o nosso agradecimento, a oportunidade que a seguidora nos deu, né, de transformar o tema dela em tema aqui do Momento Consulta, extremamente interessante, são coisas do dia a dia, e principalmente aquela coisa do bom senso. O legislador não pensa em tudo, gente, você tem que ter muito cuidado, né? Fica aqui também a sugestão para você curtir, comentar, compartilhar, dividir com os amigos, nos acompanhar nas demais redes sociais, nós estamos por lá, e principalmente se cadastrar, né? Afinal de contas, você vai receber sempre por primeiro a informação, olha, tem novo Momento Consulte, tá bom? Gente, aguardando próximas oportunidades, sugestões, dúvidas, dicas, eu me despeço de vocês e não digo adeus, mas sim até breve, tá bom? Tchau, gente.